Antes de começarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você disse que confiava em Deus, mas passou o dia inteiro tentando resolver tudo sozinho? Quantas noites você perdeu o sono, carregando preocupações que Deus nunca pediu para você carregar? Talvez você esteja cansado. Cansado emocionalmente, cansado mentalmente, cansado de tentar controlar tudo. E hoje, Deus quer falar exatamente sobre isso. Essa é a palavra de hoje. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Salmos 55, 22. Existe um tipo de peso que destrói a alma aos poucos. Não é um peso físico. É o peso da ansiedade, da preocupação constante, do medo do amanhã, da necessidade de ter controle sobre tudo. O problema não é ter responsabilidades. O problema é quando tentamos ocupar o lugar de Deus. Muitas vezes dizemos que entregamos nas mãos do Senhor, mas continuamos segurando a preocupação dentro do coração. Oramos, mas continuamos aflitos. Lemos a palavra, mas ainda queremos resolver tudo no nosso tempo. E isso revela uma verdade difícil. Muitas vezes confiamos mais na nossa própria força do que na direção de Deus. A Bíblia nos mostra que o cuidado ansioso não nasceu de Deus. Ele nasce quando o coração se afasta da confiança. Jesus disse em Mateus 6, 27: Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha que forte isso. A ansiedade promete controle, mas entrega desgaste. Promete proteção, mas produz medo. Promete solução, mas rouba a paz. E talvez hoje exista alguém ouvindo esse devocional que está exatamente assim, com a mente cansada, o coração acelerado, pensando em contas, problemas, família, relacionamentos, futuro, decisões. Talvez você esteja tentando carregar um fardo que não foi feito para os seus ombros. O Salmo 55 não diz: resolva sozinho. Também não diz: entenda tudo primeiro. A palavra diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Isso significa entregar, lançar sobre Ele, depositar diante dele aquilo que está esmagando você. Porque existe uma diferença entre carregar sozinho e confiar. Quando carregamos sozinhos, vivemos cansados. Quando confiamos, descansamos mesmo em meio à batalha. O livro de Jeremias fala sobre pessoas que abandonaram a fonte de água viva para cavar cisternas rachadas. E é exatamente isso que acontece quando confiamos mais em nós mesmos do que em Deus. Tentamos encontrar paz em lugares vazios. Tentamos encontrar segurança no controle. Tentamos encontrar descanso naquilo que nunca poderá sustentar nossa alma. Mas somente Deus sustenta. Somente Deus permanece. Somente Deus conhece o amanhã. Talvez hoje Deus esteja dizendo para você: pare de lutar batalhas sozinho. Pare de carregar pesos escondidos. Pare de tentar resolver tudo sem mim. Porque enquanto você insiste em controlar tudo, você se desgasta. Mas quando entrega, Deus começa a agir. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Toda a ansiedade. Não uma parte. Não somente os problemas pequenos. Toda a ansiedade. Aquilo que você nunca contou para ninguém. Aquilo que está tirando sua paz. Aquilo que você esconde atrás de um sorriso. Deus se importa. E sabe de uma coisa linda? Deus não se cansa de ouvir você. Muitas pessoas acham que precisam ser fortes o tempo todo. Mas Deus não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações sinceros. Você pode chegar diante dele cansado, confuso, sem respostas, sem entender o motivo de tanta luta. Ainda assim, Ele continua sendo Pai. Talvez você esteja ouvindo esse devocional agora
porque Deus quer interromper um ciclo de medo na sua vida. Você não foi criado para viver escravo da preocupação. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus não depende das circunstâncias. Ela não depende de dinheiro. Não depende de respostas imediatas. Não depende de ter tudo resolvido. Ela vem da presença de Deus. Talvez o milagre que você mais precisa hoje não seja uma porta aberta. Talvez seja paz. Porque quando Deus traz paz, você consegue continuar. Quando Deus traz paz, você consegue descansar. Quando Deus traz paz, o medo perde força. Escute isso com atenção. Se Deus sustentou você até aqui, Ele continuará sustentando. Você não chegou até aqui sozinho. Houve dias em que você achou que não suportaria, mas Deus sustentou. Houve noites em que você chorou escondido, mas Deus sustentou. Houve momentos em que tudo parecia perdido, mas Deus sustentou. E Ele ainda está sustentando você agora. Talvez você esteja esperando uma resposta imediata, mas às vezes Deus não muda a situação primeiro. Ele fortalece você primeiro. Porque existem batalhas que nos aproximam mais do Senhor. Existem desertos que revelam quem realmente sustenta nossa vida. E existem momentos em que Deus permite o silêncio para ensinar o coração a confiar. Davi escreveu muitos salmos em meio à dor. Mesmo perseguido, mesmo cansado, mesmo cercado de problemas, ele escolhia confiar. E isso nos ensina algo poderoso. Confiar em Deus não significa nunca sentir medo. Significa decidir permanecer firme, mesmo sentindo medo. Agora eu quero convidar você para fazer uma oração. Se puder, feche os seus olhos por um instante. Respire fundo e entregue seu coração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos diante de Ti todas as preocupações, todo o medo, toda a ansiedade, todo o peso escondido dentro do coração. O Senhor conhece aquilo que ninguém vê. O Senhor conhece as lágrimas silenciosas. O Senhor conhece as guerras travadas dentro da mente. E hoje nós decidimos confiar. Mesmo sem entender tudo, nós confiamos. Mesmo sem enxergar o amanhã, nós confiamos. Traz paz para os corações cansados. Traz descanso para as mentes aflitas. Fortalece aqueles que estão desanimados. Que toda a ansiedade seja colocada diante dos Teus pés. Ensina-nos a depender mais de Ti e menos da nossa própria força. Guarda cada pessoa que está ouvindo esse devocional agora. Abençoa suas famílias, seus sonhos. Sua saúde emocional e espiritual. E que hoje exista descanso vindo do céu. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, guarde esse versículo no coração. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Talvez amanhã a preocupação tente voltar. Mas lembre-se, Deus continua no controle. E se esse devocional abençoou sua vida, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa palavra hoje. Porque às vezes, uma mensagem enviada no momento certo pode fortalecer um coração inteiro. E se você quiser continuar caminhando conosco todos os dias, acompanhe os próximos devocionais. Sempre haverá uma palavra de fé, descanso e esperança, esperando por você aqui. Que Deus cuide do seu coração, acalme seus pensamentos e fortaleça sua fé. Fica na paz do Senhor e até o próximo devocional.